Gravando. Olá, seja bem-vindo ao nosso blog. Gravou, viu, Pedro? Boa tarde, Gravou. sétimo ano, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais uma Boa aula de tarde. história. Nós vamos falar agora sobre humanismo, uma das características do momento da modernidade. Vamos iniciar. As universidades europeias. Vai lá, Pedro, então, vamos lá. Aí a Isabela vai começar lendo, tá? Você quer Não, ler? começa aí. Não. Você viu que na de baixo está mais complicado, né? A universidade é uma das mais importantes instituições científicas nascidas no período medieval e que subsiste nos dias de hoje. As primeiras universidades surgiram no século XI, mas foi a partir dos séculos XIII e XIV que ocorreu a expansão dessas instituições por toda a Europa cristã. Muito bem. As primeiras universidades europeias foram as de Bolonha, na Península Itálica, fundada em 1088, e a de Paris, na França, criada em 1170. A expansão das cidades desempenhou um papel fundamental para seu surgimento. Muito bem, Pedro. Então quer dizer o quê, gente? Viu? Não fiz nem... A universidade, então, pessoal, ela veio para realmente trazer um conhecimento. Ah, professor, qual conhecimento? Se a gente está falando de Idade Média, quer dizer que o maior conhecimento estava na mão da igreja, né? A Igreja Católica que detinha o conhecimento. Nós vamos ver como vai evoluir esse conhecimento, mas temos que falar, então, era uma importante instituição científica, tá? Do período medieval, que é até os dias de hoje. As primeiras universidades surgiram no século XI, tá? E ocorreu a expansão por toda a Europa cristã, tá? Eu não vou cobrar de vocês a região, mas temos que saber só que foi na Península Itálica e Paris, na França. Essas duas regiões que desempenhou o início desse surgimento, certo? Sim. Certo, Agora Isa? ela lê. Agora ela pode ler. Certo. Grifou? Ah, você está sem a prova física ainda, né, Isa? Sim, nós dois. Então vocês depois... enfim, vocês vão ter esse vídeo Tira gravado. print, tira print. Ou assim, dá para assistir de novo. Eu tiro print, porque eu tô sem marca-texto agora, mas eu recebi a apostila. Tá. Tá bom, sem problema então. Vou apagar. Apaga. Pode continuar, Isa, por favor. Desde o século VIII... Deixa eu continuar. Desde o século VIII, durante o Império Carolíngio, Começou. a cultura da antiguidade clássica voltou a ser estudada, com o incentivo do rei Carlos Magno. Para isso foram criadas escolas chamadas de trivium, que ensinavam gramática, retórica e dialética, e quadrivium, aritmética, música, geometria e astronomia. Os únicos preparados para dar aulas dessas matérias eram intelectuais, oriundos da Igreja Católica. Assim, o ensino acontecia do ponto de vista da fé católica e os saberes eram ensinados em latim. Muito bem, Isa. Então quer dizer o quê? Quando a gente está falando de expansão do conhecimento, iniciou já no Império Carolíngio, com o rei Carlos Magno, tá? Isso no século VIII. Aí eles criaram duas formas de estudo, né, de escolas. A trivium, que é gramática, retórica, dialética, e a quadrivium, que é a aritmética, música, geometria e astronomia. Professor, quem que conduz essas aulas? Intelectuais, ou seja, pessoas que estudam determinada área, só que eram da onde esses intelectuais? Da Igreja Católica.
Fale para mim, Pedro, o que é retórica? Tá à sua direita aí, ó. Eu vou lá saber. Não, aí à direita, ó. O que? Onde? Ali em cima, ó. O que que tem? Leia para mim o que significa retórica. Ah, tá. Não dá pra ver. Calma aí. Tira um Dá pra print, então, ver. vocês, por favor. Só Para dá eu pra poder. ver de alter. Não. Retórica, É. conjunto de regras que. Não dá pra ver. Eu já li a parte que está aqui, ó. Pode ler aqui em diante, ó. Conjunto de regras que ensinam a arte de bem falar e argumentar. Isso, então, falar e argumentar. Isso é retórica. E dialética, ô Pedro? A arte do diálogo entre princípios e ideias diferentes que provoca por meio de contradições o surgimento de outros princípios e ideias. Tá, então, a retórica é saber falar bem e argumentar. E a A dialética, retórica eu não sei falar esses nomes difíceis aí não. tá. E a dialética é justamente o diálogo de ideias que não são iguais, né, são diferentes, por meio de contradições, né? Enfim, ideias diferentes, tá? Sim, Tirou print, os dois? sim, Conseguiu, Isa? sim, Sim. sim. Que para de responder pelos outros, Pedro. Deixa eu É, apagar aqui, pessoa. então. Não, desculpa então, tá, tchau. Vou ficar mudo. Ai, que drama. Deixa eu diminuir aqui para passar para a próxima página. Vou falar mais nada, nem peça pra mim ler mais. Vai, Pedro, continue para mim. É na mesma página. Não, agora é na próxima. Aqui, ó. Página. Calma aí. A 34. ampliação do comércio entre o Ocidente e o Oriente, desde as cruzadas que marcou o crescimento econômico da Europa medieval entre os séculos. Ih, ferrou tudo agora. Não, Pedro, tá sendo gravado tudo que você está falando. Não xingue. Peraí, Vai. decoisou tudo aqui a tela. Tá tudo verde, assim, tudo torto os textos. Quer que eu continue? Não, vai, voltou. Tá, peraí. Vai, voltou. A ampliação do comércio entre o Ocidente e o Oriente, desde as cruzadas que marcou o crescimento econômico da Europa medieval entre os séculos XI e XII, passou a exigir a aplicação de conhecimentos práticos, como o recolhimento dos impostos, o equilíbrio das finanças, a parte administrativa das cortes monárquicas, o funcionamento dos tribunais de justiça, as práticas de contabilidade, etc. Tudo isso para dar conta da administração urbana cada vez mais complexa. Então é assim, gente. Tem como a gente passar para o fulano, né? Fulano tal. Tem como a gente Pro passar para o Diego. fulano para ele cobrar os impostos se ele não sabe ler e escrever? Ah, o Diego é bem capaz. Não, o Pedro, chega. Então quer dizer o quê? Se eu passar isso para a pessoa e ela não tiver o conhecimento sobre isso, né? Sobre impostos, sobre contabilidade, não adianta nada, né? E o comércio está exigindo isso, né? O comércio, a administração da monarquia, tudo isso está pedindo mais conhecimento. Então, eu tenho que levar conhecimento para as pessoas para dar certo esse funcionamento da monarquia. Certo? Sim, sim. Pode continuar, Isa, por favor. Antes da construção de edifícios próprios, as aulas funcionavam em mosteiros, colégios religiosos e casas particulares, ou mesmo em qualquer local da cidade, bastando que houvesse um grupo de alunos liderados por um mestre com interesse de debater qualquer tema que despertasse curiosidade e possibilitasse uma investigação. Muito Nossa, bem. Então quer dizer o que quê? complexo. Por quê, Pedro? Fale. Não, nada, deixa. Então é assim, ó, se nós estamos falando que pode ser estudado em qualquer lugar, também o assunto para ser debatido nessas aulas pode ser de uso prático. Vamos supor, não existe matérias, existe conhecimento Existe prático. sim. Não, um exemplo. Vamos supor tá. que hoje em dia, não existisse matérias, e sim conhecimento prático. Ó, professor, eu vou precisar saber construir
Uma caixa d'água para eu coletar a Não, pra água. quê? Tá, Pedro, uma desculpa, mas caixa tá bom. d'água para eu poder coletar a água da chuva para eu poder beber essa água futuramente. Ah, então vai ter um professor que vai ensinar essa função, ou seja, A vai cara do ensinar. Fernando. Então ele acaba criando, né, essas instituições acabam criando formas de ensinar aulas práticas para essas pessoas, tá? Calma aí, deixa eu ver se A precisa. cara do Fernando fazer isso. Começar a ensinar nós a construir caixa d'água. Pedro, o que está acontecendo hoje, Pedro? Ai, tá gravando, né? Desculpa. Liderados por mestres. Então, ó, teria um mestre para ensinar determinada coisa ao aluno para debater qualquer tema, né? Um tema que fosse de curiosidade e que gerasse uma investigação sobre aquilo. Então, Sim. muito importante essa parte. Vai, continue, É. Pedro. Os currículos. Os currículos das universidades foram enriquecidos por meio do contato dos saberes ocidentais com outras culturas, como a medicina e a geometria, que era ensinada por mestres de origem árabe. Os alunos das primeiras universidades copiavam textos das obras da antiguidade clássica, de áreas de filosofia e medicina. Muito bem, gente. Então, ó, o conhecimento europeu, vamos dizer que tinha sim dos gregos, mas algumas coisas eles importavam dos árabes, ou seja, dos asiáticos. Então, gente, tanto a medicina quanto a geometria eram professores, né, mestres árabes, né, que vieram da Ásia. E esses textos aqui da antiguidade clássica, deixa eu puxar uma setinha aqui para mostrar para vocês lembrarem quando eu falar. Antiguidade clássica, vocês têm que lembrar na hora de. Calma aí, deixa eu pegar o textinho. Conhecimento dos gregos e romanos. Tá? Então, quando a gente falar de antiguidade clássica, lembre na hora dos gregos e romanos. Então, eles pegaram o conhecimento deles e trouxeram para esse momento que nós estamos falando, desde o surgimento das universidades. Qual conhecimento, professor? Filosofia e medicina. Tá? Tiraram print? Tô chateado, só vou me comunicar por joinha. Então, beleza. Deixa eu apagar tudo, então, já que vocês tiraram print. Vocês viram a atividade que eu mandei, gente? Viu? Pedro, Isa? Devolutivo em vídeo? Não. Não. Depois vocês olham, tá, gente? Tá na plataforma desde segunda. Eu tô sem a plataforma. Tá, eu vou mandar essa atividade para você. Eu não mandei? Você pediu? Não sei, acho que não. Mandei. Ou foi Deixa eu semana ver. passada? Que daí eu expliquei para você pelo WhatsApp. Ah, mandou sim. Então, Isa também, depois dê uma olhada, que é para sábado até às 6 horas da tarde, tá? Eu ainda prorroguei, Tá bom. né? Nem é para amanhã, é para sábado às 6 horas da tarde. Vocês vão ver o vídeo que está lá, que é a nossa live, vão entender o conteúdo, pode olhar na apostila depois, e vão gravar vocês explicando esse conteúdo que eu pedi, tá? Tá. Então, continue para mim, Isa. À medida que as universidades medievais À medida que as universidades medievais se consolidaram nas cidades da Europa Ocidental, a Igreja Católica passou a tentar controlá-las. Um exemplo desse controle foi a implantação de licentia docendi, uma permissão para ensinar que era concedida somente pela Igreja. A influência da Igreja
no modo de vida das universidades, mestres e alunos foi tanta que o celibato era uma exigência para os docentes e discentes, o que perdurou por muito tempo em algumas instituições, até o final do século XIV. Praticamente metade das instituições de ensino universitárias haviam sido criadas pela Igreja. Muito bem. Olha só, gente. Metade das instituições de ensino universitárias, obviamente, foram criados pela igreja. Como nós vimos lá em cima, quem passava esse conhecimento, né, era justamente profissionais ligados à educação. À educação não, à religião. Então, gente, ó, outra coisa que nós vamos falar. Vocês sabem o que é celibato? Lê aí do lado para mim, Pedro. Ah, você não consegue enxergar aqui, né? Eu sei. Me diga então, o que é celibato? É quando a pessoa não pode se casar e tem que manter a castidade. Muito bem. É praticamente que está ali. E discente nada mais é que aluno. Aluno. Isso. Então, o que acontece? Por causa da influência... Viu como eu sei o dicionário? Muito bem. Então, gente, já que a igreja ela não consegue, ela consegue todo esse controle das universidades, mestres e alunos, ela acaba exigindo isso tanto dos professores quanto dos alunos, né? O celibato. Pode continuar aqui embaixo, Pedro. O movimento humanista. O movimento humanista nasceu da tradição de estudos voltados para a possibilidade de o humano alcançar o que era considerado a excelência máxima. A universidade medieval foi o primeiro espaço em que os humanistas introduziram a valorização do ser humano e de sua capacidade criadora. Muito bem. Na Idade Média, como que era o conhecimento passado? Quem sabe me falar? Ah, não sei. Foi o primeiro passo. Vamos aí. Primeiro espaço. Olha, se eu tivesse vivido lá, eu podia até saber. Não, você tem que saber, Pedro. Eu sei que você estudou sobre a questão religiosa e tudo mais. Como que é o estudo? Como que é a... Pense na Idade Média, né? A Igreja Católica tinha muito poder. Se a Igreja Católica tinha muito poder, eles desenvolvem um conhecimento em cima disso. Chama teocentrismo. Teocentrismo nada mais é que Deus no centro do mundo. Então, todo conhecimento que a gente tira daí vai ser relacionado à religião. Depois que começa a aparecer o humanismo, né, com essas universidades, começa a inverter isso. Se antes era o teocentrismo no centro, agora vai ser o ser humano no centro. Valorizar as coisas que o ser humano produz. Essa é a ideia. Então, muda o teocentrismo para o antropocentrismo, que nada mais é que o ser humano no centro do mundo. Nossa, que trágico. É muito trampotismo. É que a gente, sim, é muito ismos, né? Mas o que nós temos que entender é que o quê? São mudanças de época. Nós estamos falando... Isa, tudo. O quê? Isa. Trampotismo, ismo, é muito difícil. Mas, ó, o que você tem que entender, Pedro? Que se antes era a religião no centro, né, na Idade Média, agora que a mudança para a Idade Moderna vai começar a ser a valorização do ser humano. Nossa! A partir do século XV. Ah, mas nós vamos pegar. Tirou print? Sim. Tá bom. Nossa, vai ficar cheio de print. Depois vocês vão passando pro caderno, que daí fica mais fácil de gravar as devolutivas. Por que só não tira tudo? Tira todos os prints e manda no grupo, mais fácil. Porque os outros também Mas tem um vídeo, Pedro, é só assistir o vídeo. Ah, é verdade. Dirty. Então, ó, essa pesquisa aqui, nós vamos colocar ela mais para frente para ser resolvida e vamos para o próximo. Hoje, como é uma aula só, nós temos que avançar. Corre, ela ficou tudo verde de novo, tudo torto. Vê se voltou. Voltou. Quando você muda de página, fica tudo verde.
Entendi. Agora, escolástica, entre a fé e a razão. É isso que acontece bastante também nesse período, Pedro. Não foi uma mudança drástica. Ah, antes era o conhecimento religioso e do nada vai para o conhecimento científico? Não, é aos poucos. Eles não queriam que acabasse o conhecimento religioso, mas eles queriam que equilibrasse, estudar bastante a razão também, certo? E isso era uma Esse das eu vou coisas. ler. Quero Beleza. ler. Ah, então pode começar, que daí eu já vou falando as partes importantes. Durante a Baixa Idade Média, o processo de renascimento comercial e urbano fez que a racionalidade fosse valorizada, e desde o fim do Império Romano, diversos padres da Igreja Católica tentavam conciliar razão e fé. Conhece Santo Agostinho, Pedro? Conheço. Santo Agostinho foi uma desses intelectuais ligado à igreja que tentou equilibrar tanto a fé e a razão. Criaram conhecimento a partir dessas duas. Teve outro também, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino também tentou fazer esse equilíbrio entre a fé e a razão. Então, Santo Agostinho, que nós vamos ver aqui embaixo, mas o que vocês têm que entender, Isa também, vários padres, né, vários teólogos ligados à fé, eles começaram a inserir também a razão, a começar a trabalhar mais, apesar de estar na igreja, né, que é uma coisa mais divina, eles também começaram a estudar mais a razão. Afinal, Santo Tomás de Aquino tá ali embaixo também. isso, tá lá embaixo também, é verdade, no Vamos ver. terceiro. Então, gente, falem para mim na visão de vocês, o que é razão? O que é razão, Pedro? Depois eu pergunto para a Isa. O que é Não razão? sei. Razão, assim, razão. Em geral, Difícil. o que vem na sua cabeça, primeira coisa, quando fala em Não razão? sei. Ah, Não Pedro, sei. você tem a razão. O que Não significa? sei se eu tenho, sei lá, não sei. É só para Não você tem. pensar. Como que eu posso falar? Não sei. Diga, Isa, o que você imagina de razão. Quando fala que o sujeito tem razão, é porque ele tem o quê? Que ele tá certo? Que ele está Era o que eu certo, ia falar. que ele tá. Que Você imagina mais alguma tá coisa sobre a razão, Isa? certo. Não, era se ele está certo, né? Então, é mais ou menos isso. Quer dizer que quando a pessoa trabalha com a razão, ela vai no objetivo, ela vai no que é concreto, no que é palpável, no que eu consigo ver. O que eu consigo ver, o que eu consigo provar é baseado em razão. É isso que vem o conhecimento da razão. Eu consegui mostrar, ó, isso daqui é isso aqui, ó. Tó, pode ver, isso daqui é a prova disso. O quê? O que tá na sua mão? Não, é um exemplo. Tá. Desculpa, Qualquer, senhor. qualquer coisa, um papel, alguma coisa histórica e tudo mais. Tá, entendi. Então leia para mim o Santo Agostinho, um dos principais. Peraí, deixa eu sentar aqui que eu fui tomar água. Tá bom. Um dos principais representantes dessa ideia foi Santo Agostinho, nascido no século quarto. É quarto? Isso. Agostinho foi o nome mais importante de uma escola de pensamento filosófico, chamada de patrística. É patrística? Isso mesmo. Ele desenvolveu seus estudos com base nas obras de Platão e Aristóteles, filósofos da Grécia Antiga, fazendo adaptações para que a filosofia platônica se adequasse aos dogmas católicos. É isso que eu acabei de falar, muito importante, gente. Então, Santo Agostinho, ele criou um pensamento filosófico que chama patrística. Ah, professor, o que é patrística? É quando você pega o conhecimento da igreja, a teologia, e você junta ela com o conhecimento grego, né? Da filosofia grega, principalmente de Platão e Aristóteles, tá? Que são pensadores de antes de Cristo. Tá? Então, muito importante. Ah, professor, como que vai originar esse conhecimento da fé e razão? A partir do momento que eu junto o conhecimento da igreja junto com o conhecimento dos gregos.
a filosofia grega e junta. Beleza? O que é dogma, Pedro? Sim. Isso eu vou ter que ler certinho. Vamos lá. Aspecto de uma religião considerado verdade absoluta e que por isso não deve ser questionado. Muito bem. Então, ao invés da razão tirar o poder da igreja, esses filósofos ligados à igreja, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, eles quiseram, através da filosofia, da razão, dar mais poder ainda para a igreja católica, ao invés de tirar. Porque se a gente chocar a razão com o conhecimento divino, historicamente, eles se chocam, né? Que um tenta acabar desmistificando o outro, né? Mostrando que isso aqui tem mais veracidade do que isso aqui. Isso aqui é mais verdade que isso aqui. Então, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, eles equilibraram esses conhecimentos. Beleza? Beleza. Tirou print, Isa? Sim. Muito bem. Sim. Então, vou apagar aqui. Viu, Pedro? É um assunto que até você se interessa. Tô com sono. Sono. Às 3h17 da tarde, estou com sono. Como assim? Quer continuar lendo, Pedro? Eu deixo o último para Isa? Vai, leia. Vai, vamos. No século XIII. No século XIII, o filósofo São Tomás de Aquino explicou a existência de Deus por meio da razão. Aí. Essa nova corrente filosófica ficou conhecida como escolástica, assim como Agostinho Aquino fez uma nova tradução dos textos aristotélicos sob a luz da crença católica, mostrando o que havia em comum entre esses pensadores. Pronto. Tomás de Aquino pegou a influência de Santo Agostinho, né? Pegou o conhecimento dele, leu muito sobre Santo Agostinho, a relação que ele fazia entre a fé e a razão, e aplicou também na sua visão. Eu posso mostrar a existência de Deus agora por meio da razão. Essa é a ideia, tá? Desses filósofos. Sim. Alguma dúvida, Isa? É ele aí do lado? Quem que é esse? Tá, deixa eu só apagar, Pedro, que daí a gente vai falar sobre a imagem. Pegou, Pedro? Peguei. Tá. Agora há pouco ele falou. Pegou a Isa? Eu falei, peguei. Ele falou que não era para mim responder pelos outros. Eu nem falei Aí, nada disso, Isa. Falou Isa. assim, tá gravado. Eu não, que eu falei que não é para responder pelos outros? Falou. Acho que não, tá gravado, justamente. Falou. Tomás de Aquino. Tô hashtag chateado. Não, Pedro. Olha aqui. Esse daqui é Tomás de Aquino. É? Tá? Uhum. Então você sabe. Pode continuar agora, Isa, por favor. Segundo o pensamento. Vou ficar mudo. Segundo o pensamento da escolástica, a autoridade do conhecimento reside na Bíblia e em obras de antigos pensadores gregos, principalmente Aristóteles. Assim, a escolástica pretendia construir verdades consideradas universais e inquestionáveis por meio da conciliação entre fé e razão, garantindo uma resistência às críticas que eram feitas à Igreja Católica. Muito bem. É que ainda nós não chegamos na Reforma Protestante, tá? Escolástica é um negócio de estudo até hoje, né? Não, desculpa, não pode falar nome de outra escola, né? Mas, enfim, a ideia é essa, Pedro. A escolástica é justamente um conhecimento atual, sem dúvida, pessoas que estudam a questão da fé e junto com a razão, até hoje, é um conhecimento que passa... escola com esse nome. Pedro, a gente já escutou. Mas o que acontece? Quando a gente pega o conhecimento da igreja e junta ela com os gregos, né, com o conhecimento dos gregos, nasce esse conhecimento escolástico, tá? Que é explicar o mundo, explicar a religião, explicar Deus através da fé e da razão. Certo, Isa? Certo, Pedro? Certo.
Muito Agora bem. ele perguntar certo, Pedro. Ah, Pedro, sem drama. Você sabe que eu Tô chamo você. triste, vou ficar mudo. Deixa eu ver se eu preciso mais alguma coisa. Então, essas críticas feitas à Igreja Católica, nós temos que Tem deixar que ler mais a para legenda frente. da foto, tem que ler a legenda Leia para para mim nós então, saber. Pedro. Não sei, não dá para ver. Calma. Vai. Tem que ir para baixo. Aí, ó. Santo Tomás de Aquino de Frangélico, 1754, Capela de Nicolas V, Palácio do Vaticano. Aquino foi um dos primeiros filósofos católicos durante a Idade Média que buscou conciliar fé e razão. Pronto. É isso. Muito bem. Vamos passar para a próxima agora. Vamos ver quanto falta 8 minutos. Deixa eu ver se dá para. Vamos tentar terminar pelo menos esses princípios aqui, tá, gente? Os princípios, os principais, desculpe. Os principais temas desenvolvidos pela escolástica são as relações entre Deus e o ser humano, a razão e a fé, o corpo e a alma, a origem e os limites do poder papal e real, e as hierarquias religiosas e humanas. O conteúdo da escolástica era ensinado nas universidades europeias mais antigas. Muito bem, Lê Pedro. tudo e daí depois você explica, mais fácil. Mas daí vai acumular muita coisa. É Tá, daí rapidinho. explica tudo de uma vez. Vai então, Pedro. Vou seguir o que você está falando. A É, escolástica, além de uma escola filosófica, se tornou também um método de ensino e aprendizagem. Em um primeiro momento, os alunos estudavam diversos aspectos do texto, de autores cristãos ou da antiguidade, para em seguida participarem de disputas intelectuais, nas quais tinham que defender suas ideias, argumentar e responder às perguntas de uma assembleia de professores. A escolástica buscou, portanto, por meio do estudo e da interpretação de filósofos da Grécia Antiga, demonstrar que não havia contradição entre a filosofia e a teologia, nem entre a razão e a fé. Com o desenvolvimento da escolástica, a Igreja tinha como objetivo principais se aproximar dos fiéis, atrair os chamados pagões e se adaptar às mudanças que caracterizam a Baixa Idade Média. muito bem. Então é isso. Nossa, é bem importante essa parte, porque daqui a pouco nós vamos entrar na Reforma Protestante, no Renascimento. Aí vocês vão ver que é um choque muito grande com a Igreja Católica, né? O Renascimento ele traz um conhecimento, mas estritamente razão, e a Igreja tem que se adaptar a essa mudança, porque ela vai ser muito criticada, vai ter um choque muito forte. E é aí que nasce o protestantismo, né? Que é outra religião, também monoteísta, também cristã, só que com novas interpretações. Martinho Lutero, que vem com conhecimento, João Calvino, tá? Até Henrique VIII, que era um monarca, um rei, ele criou uma religião baseada também no protestantismo. Então, gente, é bom a gente ter essa ideia que está sendo passada agora na apostila, porque depois vocês vão ver que é um choque muito grande. Então, por que, professor, que a igreja está se esforçando para conseguir adaptar a fé e a razão? Justamente porque século XV, Renascimento, Protestantismo, eles vão muito forte nessa questão da fé, né? De como a fé deveria ser vista, tá? Então vamos explicar um pouquinho mais aqui, ó, que o Pedro pediu para falar tudo e depois vir explicando. Então vamos lá. Gente, então, ó, quais são os temas estudados pela escolástica, professor? Deus e o ser humano, razão e fé, corpo e alma, né? Tudo nós estamos colocando desde o divino até o real, né? Não que esse choque tentaria colocar um verdade ou outro verdade. Não, eles pegam os dois e juntam, né? A origem e os limites do poder papal, tá? As hierarquias religiosas, né? Se a gente pegar a hierarquia da igreja hoje, né, e desde sempre praticamente, é papa, né, bispo, arcebispo, padre e monge, né? Então é essa hierarquia que eles estão comentando aí. Embaixo, ó,
Então, a escolástica, ela é uma função, a função dela agora é justamente um método de ensino e aprendizagem. Eles colocam isso na escola. Eles pegam os textos dos cristãos e dos gregos antigos, né, da antiguidade, e colocam a disputa intelectual. Ah, como assim, professor? Ele passa, vamos supor, para o Pedro. Pedro vai ter que defender as ideias que ele tá vendo ali. Não, porque eu. Ele vai ter que argumentar e responder a base do estudo dele. Ah, ó, existe esse tema. Eu vou pegar então a razão e a fé e vou desenvolver uma resposta, tá? Esse é o método de ensino escolástico. Outro, por meio então do estudo e interpretação dos filósofos gregos da Grécia Antiga, eles então juntavam, tá, a filosofia e a teologia para mostrar que não existe contradição nisso, né? Que não pode haver sim a teologia e a filosofia junto, a fé e a razão, tá? Então, por que que a igreja se esforçou para tudo isso, professor? Por que que a igreja teve que se esforçar tanto na escolástica, na produção da escolástica? Justamente para atrair mais fiéis e os chamados pagãos, né? Pessoas que não seguem esse conhecimento da igreja, tá? E também se adaptar à mudança que estava acontecendo, né? Esse novo conhecimento que é a razão. Beleza? Beleza. Beleza. Então, depois de toda essa explicação, ninguém ficou com dúvida em nada sobre a escolástica? Eu acho que não. Tá bom. Não. Tiraram print? Sim. Tá bom. Então vamos apagar. Faz uma pergunta aí. Faço. Pedro. Não, para Isabela primeiro. Ué, Eu não. você pediu para fazer a pergunta, Pedro? Ó, Não, faz falem pros para dois, faz mim. pros dois. Ah, beleza. Vou colocar a pergunta para vocês em geral. O que era estudado na escolástica? Qual o conhecimento que ela trazia? A escolástica Uhum. era estudado a fé, a... Como que é? Não é os dogmas, é? Razão. A É a fé e a razão. razão. A A fé e a partir do razão. quê? Qual conhecimento que vai trazer a fé? O conhecimento da fé. Ah, não sei, deixa pra lá. Essa pergunta não estava no roteiro. Autores cristãos. E quem vai É isso trazer aí a mesmo, razão? o Santo Agostinho. Ele já juntou os dois, o Santo Ah, tá, Agostinho. então não sei. Os gregos antigos, a filosofia, ela traz a razão. Então, depois eles pegam isso e juntam, tá? Aí faz o conhecimento da Sim. escolástica. Então é isso, gente. Falta 1 minuto para fechar. Eu vou dar um stop na gravação aqui.